algumas coisas. A gente já está falando sobre vantagens da metodologia ágil desde o primeiro dia, se vocês pararem para analisar. Então, o que eu optei por fazer? Vou falar um pouco de vantagens da metodologia, óbvio, senão o pessoal aqui vai bater em mim se eu não falar. Mas, em vez de eu ficar só focando em vantagem, eu quero trazer para vocês algumas coisas que a gente aplica aqui que vocês vão ver, isso aí é mais fácil mesmo. E acaba sendo as vantagens, sabe? Eu acho que dá um match legal, fica mais divertido. Eu não sei se a maioria do povo estava aqui na semana passada, né? Hoje é o meu terceiro encontro, a partir do quarto acho que é um outro professor, eu não tenho bem certeza. Então hoje eu me despeço de vocês daqui a pouquinho, mas eu, dependendo se me chamarem, eu até volto. Mas vamos lá. Eu não sei se vocês lembram que no finzinho do nosso encontro passado eu tinha dito para vocês que a gente ia trabalhar hoje uma dinâmica, que eu ia pedir para vocês terem à mão lápis, papel ou caneta. O pessoal lembra? Sim. E além de lembrar, vieram munidos ou tem na mão aí lápis e papel ou coisa parecida? Sim. Temos sim. Tá, eu tô atrasando meu tempo aqui para dar aquele 1 minuto para os caras que estão. Putz, esqueci. Então é só para dar esse minutinho, só para o pessoal. Eu garanti que todo mundo tá com tudo na mão. Então, assim, povo, vamos lá. Não, enquanto o pessoal vai preparando aí lápis ou caneta, papel e não importa. E aí, enfim, isso aí. Só para lembrar um pouquinho algumas coisas que a gente já vinha falando até agora. Quando eu falei de metodologia ágil para vocês, não sei se vocês lembram, mas eu botei lá no manifesto, eu não, presunção minha. O primeiro item do manifesto dos 12 princípios era a nossa maior prioridade é satisfazer o cliente. Todo mundo lembra de que forma a gente satisfaz o cliente quando a gente fala de metodologia ágil? Era a nossa maior prioridade satisfazer o cliente através de. Alguém lembra? Do projeto, né? Tipo, tu sempre entregar algo novo, tipo, tu nunca deixar muito tempo longo, assim, sem trazer nada novo pro cara e funcional. Não, satisfazer o cliente não é fazer a vontade dele, mas sim entregar algo funcional para ele, o que ele precisa de fato, sempre com prazo, tipo, 1, 2 semanas, sempre trazer uma novidade, alguma coisa pro cara. Isso. Para não dar que nem no carnaval aquele 10, eu vou dizer aquele 9,8. Ah, não creio. Porque Entrega de valor, né? faltou uma palavrinha, valor. Isso, e a Celina veio aqui dar um oi para vocês. Então, mas o que só faltou a palavra valor. O que eu quero dizer? Que a nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega de valor. E entregar valor, aí sim, aquilo que a Daisy comentou, não necessariamente aquilo que o cara quer, é aquilo que ele precisa. É ver as dores do cara, é entregar aquilo que realmente faz sentido para o maluco. Beleza. Por que eu falei isso? Porque se a nossa maior prioridade tem que ser entregar valor, na prática, então vai ser isso, ficar entregando valor constantemente, qualquer técnica que te faça, que permita com que a gente acelere a entrega de valor, é bom. Não sei se faz sentido. Nesse cenário, eu vou mostrar para vocês uma dinâmica, até que a frase vem do Kanban, tá? Mas dá para aplicar aqui. Que é pare de começar e comece a terminar. Nunca aconteceu na história desse país, nunca aconteceu com ninguém aqui de pegar 3, 4 coisas para fazer ao mesmo tempo e no final tá com 4, 5 coisas pela metade e nenhuma finalizada. Nunca aconteceu. Quem está na faculdade lá com 4, 5 disciplinas, 4, 5 trabalhos, obviamente o cara faz um pouquinho de cada um ao mesmo tempo e aí no último dia tu pega um pouquinho de cada colega para terminar. Talvez. Bom, pois bem, isso aí é uma coisa que eu só desconfio que alguns aqui devem ter se identificado, de atualmente no dia a dia estar fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Aí o que eu quero que vocês façam? A gente vai primeiro fazer um aquece e depois a gente vai para a dinâmica para valer. Eu prometo que ela não dura mais do que 5 minutinhos, tá? Eu vou precisar que vocês então tenham papel,
Eu botei ali 3 folhas, mas esquece, é papel, tem que ter papelzinho para vocês, tem que ter lápis ou caneta e tem que ter um cronômetro. O cronômetro pode ser do celular, pode ser do próprio computador, o Windows tem, enfim, um cronômetrozinho aí para vocês poderem marcar o tempo. O que que eu quero que vocês façam? Acho que vocês devem estar conseguindo enxergar na minha câmera aqui. Que eu botei aqui uma sequência de números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim. E letras, A, B, C, D, E, F, G. Todo mundo conseguiu ver? Espero que sim. Sim, Ah, estamos vendo sim. beleza. Sim, dá pra ver. A missão de vocês é só uma. Eu quero que vocês escrevam os números, não façam ainda. Escrevam os números de 1 a 10 e do lado a letra equivalente de A a J. Então, 1A, 2B, 3C até 10J. Calma, não saiam fazendo ainda. Eu quero que vocês façam isso para mim, mas vocês têm que fazer nessa ordem aqui. Letra, quer dizer, número, letra, número, letra. Então não é 1A, 2B, 3C, é nessa ordem que você tem que fazer. Beleza? Então eu quero que vocês comecem a fazer na hora que eu disser valendo, vocês cronometrem o tempo que você leva para fazer isso e podem botar aqui no chat mesmo o tempo que vocês levaram. Só para a gente eu ver como é que vocês estão. Beleza? Valendo. Tá. Já uma boa parte já colocou, vou esperar mais uns 10 segundinhos. Ok. Segunda etapa do aquecimento. Isso aqui é um aquecimento. Agora eu quero que vocês façam a mesma coisa, ou seja, de novo os números de 1 a 10, as letras de A a J, mas eu quero que vocês façam primeiro só os números e depois só as letras. Beleza? Mesma coisa, tem que fazer. No final tem que ter o 1A, 2B, 3, C, só que agora primeiro só os números, depois só as letras. Cronometra e bota aqui no chat o tempo que vocês levaram. Pode ir. Tá. Com isso, te terminou o aquecimento. Vocês já começaram a perceber onde eu quero que você chegue. Agora é o para valer. O para valer são 3 colunas: os números de 1 a 10, as letras de A a J e números romanos equivalentes do I ao X. Aí eu quero que vocês façam das duas formas. Eu quero que vocês façam primeiro número, letra romano, número, letra romano, número, letra romano, e depois cronometra, e depois vocês façam só os números, depois só as letras, depois só os romanos. Aí anota, pega também e pode botar aqui no chat os dois tempos, sabe? Tanto com um, tanto com outro. E eu juro que é o último, tá? Eu acabei aqui. Então, valendo. Podem ir.
Agora, Monique chegou agora. O que eu tenho que fazer? Agora eu acho que tem que só esperar terminar, porque você já tá no finzinho uma dinâmica que eu fiz aqui, mas eu já vou explicar. Tá, o pessoal já tá terminando, eu já posso começar. Bom, eu já entendi, eu já entendi que as câmeras de vocês estão tudo estragadas, mas eu quero acreditar que os microfones não estão. Então me ajudem. Ah, nesse segundo exercício, que é o que importa, em qual dos dois cenários vocês foram mais rápidos? Eu No segundo. coluna, Segundo. Quando vocês têm que fazer por coluna. por coluna. Isso. Alguma ideia de por quê? Eu não sei, pelo menos comigo, a mente travou quando Eu acho que é porque segue a ordem, né? Processo? Eu acredito que seja o processo, né? a sequência, tu não precisa interromper a tua sequência, o teu pensamento para ir para o outro, entendeu? Eu, pelo menos, sou assim. Se eu paro, de dar um chutezinho na minha cabeça, se eu paro o raciocínio para ir para outra coisa. Eu tenho que terminar aquilo que eu faço para ser mais rápida. Deixa eu ver deixa eu só ver se isso aqui é realidade. Alguém ficou tipo 5 A, B, C, D, E, E. Sim. 6 A, B, C, D, E, F. Sim. Deve ter acontecido, eu não sei, eu só desconfio. Pois bem, isso aí é o que te chama de troca de contexto. O que é troca de contexto? Tu estava fazendo uma coisa e para tu começar a fazer outra não é simplesmente começar de onde parou. Tu tem que recapitular, tu tem que lembrar onde é que tu estava para assumir. E esse periodinho de tempo é tempo desperdiçado, que quando tu tá fazendo um por vez, tu não tem esse momento de troca de contexto. Tu vai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. É mais rápido. Então, esses momentos de troca de contexto, para e pensa, quando tu tá fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, tu não tá com dois teclados fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Tu tá fazendo uma, para um pouquinho, volta daí tu começou a fazer outra, quando tu volta para cá, onde é que eu tava? E Eduardo, eu posso estar errada. Não é que eu acho que esteja errada, mas para mim foi muito mais difícil. Eu demorei muito mais para voltar ao raciocínio quando foi para os romanos, que é algo que não é usado por nós. A gente não usa habitualmente. E quando tu passa para algo desconhecido, quando tu faz essa quebra, até tu, pelo menos para mim, até eu conseguir engrenar de novo, eu demorei mais. Eu senti muito. Sim, sim. E se parar para pensar, tipo, se fosse para trabalhar, vocês estão fazendo aqui um curso de data science, vocês estão fazendo lá Python, então tem código lá. E tu lembrar o que tu estava fazendo, aquele código, o que tu estava pensando quando tu escreveu aquela linha. Tem a piadinha, né? Hoje eu e Deus sabemos como esse negócio funciona, amanhã só Deus sabe. Então, cara, isso aqui é um exemplo que eu falei para vocês de troca de contexto. E por que eu trouxe isso? Para mostrar para vocês isso aqui. Deixa só aparecer. Deu, apareceu. Isso aqui é um estudo feito para mostrar o quanto que nós perdemos de tempo com trocas de contexto. Se tu tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo, isso aqui é em média, tá? Em média, 20% do tempo que tu tem é desperdiçado com troca de contexto. Quando tu tá fazendo três coisas ao mesmo tempo, que foi o exemplo que eu botei, número, letra, romano. Em média, 40% do tempo é desperdício, é por troca de contexto também. Só 60% do tempo que tu tá ali, tu tá efetivamente produzindo. E aqui eu dei um exemplo extremo, com 5 coisas ao mesmo tempo para fazer, do teu tempo, do teu dia, 20% dele tu consegue produzir e 80% dele é tudo perdido em troca de contexto. Aí eu pergunto, o resultado final não foi o mesmo? A mesma coisa. O resultado final é rigorosamente igual. Só que em um, a gente foi mais rápido. E o outro a gente foi mais devagar. Por que, que a gente escolhe ir pelo lado do mais lento? É para fazer pensar, né?
É que às vezes, Eduardo, pelo menos eu falo pela minha experiência profissional, vem o gerente, pede uma coisa, e vem o coordenador e pede outra. Daí eu tô ali só, Ok. tipo, executando. Daí quando eu tento, e muitas pessoas não têm, e eu sei hoje que eu trabalho numa empresa que ela tem uma maneira de pensar um pouco mais engessada, né? Então, quando a gente tenta explicar algo desse tipo para eles, esse contexto, eles acham que a gente tá querendo matar tempo, só que a gente tá querendo ganhar tempo. Faz essa dinâmica com eles pra tu ver. Daí eles nunca mais vão querer. Agora tem essa dinâmica para provar que não é baboseira, né? É exatamente por isso que eu trouxe a dinâmica, que é pra fazer pensar. Para os caras dizer, puta merda, faz sentido, é verdade. E se vocês fizerem o cálculo aqui, a regrinha de 3 mesmo, de quanto tempo vocês ganharem em um em relação ao outro, vocês vão ver que dá mais ou menos isso mesmo, de 30% a 40% que tu ganhou. Ok, às vezes não tem como. Às vezes tu tá fazendo um negócio e começou a pegar fogo no outro ponto, tem que parar tudo e fazer aquilo lá. Ok, às vezes acontece. Mas não precisa ser sempre. É isso que eu tô tentando trazer. Que se eu tenho 3 coisas para fazer para entregar no mesmo prazo. Fica bom. As 3 coisas são para sexta. Faz diferença eu fazer uma, depois fazer a outra, e depois fazer a outra e entregar as 3 na sexta? Ou fazer um pouquinho de cada uma e entregar as 3 na sexta? Faz diferença. A data de entrega é sexta. Eu digo que faz. Porque se acontecer alguma coisa de problema, sei lá, na quinta, provavelmente tu vai ter 3 caras quase prontos na sexta. Quantas tu entregou? Qual foi a tua entrega de valor? 0. Agora, se tu tá fazendo uma por vez, e sei lá, tu teve um problema na quinta, muito provavelmente 2 das 3 coisas tu consegue entregar. Então tu teve entrega de valor. Mas não foi entrega ideal. Mas entre entregar 2 de 3 ou entregar 0 de 3, eu prefiro entregar 2 de 3. Uma... mas não é bem assim que funciona. Eu sei que às vezes não é bem assim, mas eu tenho certeza que em muitos casos dá para aplicar. Então eu sempre trago essa dinâmica aqui com meus times também, que isso aqui vale para tudo. Eu tenho mesmo a data para 5 coisas. Em vez de fazer um pouquinho das 5 ao mesmo tempo e perder 80% do meu tempo em troca de contexto, faz uma por vez, ou 2, na pior das hipóteses, mas enfim. O que eu quero tentar trazer é, isso aqui é uma característica forte das metodologias ágeis. E para mim é uma vantagem. Porque a gente tem aqui muito forte essa ideia de temos que focar e fazer as coisas uma por vez. Ou, como diz no Kanban, a gente tem que parar de começar e começar a terminar. E o que, que é isso? É quem trabalha com board, aqueles quadros lá, eu tenho só 5 pessoas do meu time e na coluna fazendo tem 20 itens. Aí tu fica, hã? Como assim? Cada um tá fazendo 4 coisas ao mesmo tempo? Será que não dava para... Aí o que que a gente começou a fazer? A gente começou a limitar. Eu comecei a fazer limitar o trabalho em progresso dos meus times e disse, gente, essa coluna aqui de fazendo, nós somos 5, não pode ter mais do que 7. Mas tá lotada a coluna. Se a coluna tá lotada, tu não pode puxar nenhum. Tem que ajudar alguém para desafogar esse negócio e fazer andar. Enfim, para quê? Para forçar mais ou o máximo possível que isso aqui aconteça. Eu ter projetos com pouca troca de contexto. Tá, isso aqui é estudo, tá? Isso aqui não é o Eduardo tirando da cabeça, tá? Isso aqui tem gente que estudou esse negócio, alguns discutem o percentual. Aqui já deram uma arredondada, 20, 40, 60. Diz que é diferente, sei lá, 18, é uma coisa assim. Mas ainda assim, troca de contexto faz a gente perder tempo. Então, quanto menos troca de contexto tiver, melhor. E metodologias ágeis tem como um foco, uma ideia muito forte, eu tentar ter menos troca de contexto, para eu pegar uma coisa e terminar de uma vez. Porque eu sei que as coisas mudam. Então, se eu tiver 5 coisas pela metade e 2 delas mudaram, ainda por cima, além de perder tempo, eu joguei fora o que eu fiz. Então, poxa, faz uma por vez, que de repente tu tá fazendo uma e mudou um negócio da terceira, tu nem começou ela ainda. Faz sentido? Sim. Fez pensar um pouquinho? Alguns aqui já estão pensando em como é que vão aplicar essa dinâmica com a esposa, com o marido em casa, quando o cara diz que é bom de fazer muita coisa ao mesmo tempo.
ou levar na empresa para alguns. Se alguém aqui é coordenador ou líder de equipe, experimenta fazer essa dinâmica com o pessoal. Eu fiz uma retrospectiva com meus times, para mostrar para eles esse tipo de coisa, e um terminou a reunião dizendo: tu acabou de me mostrar por que eu não consegui terminar minhas tarefas. Deu, pois é, eu sei. Eu mostrei, eu quis fazer essa dinâmica para vocês entenderem por que vocês não estão entregando as tarefas. Na verdade, tu me fez pensar o porquê que eu demoro o dobro de tempo fazer algumas coisas. Às vezes eu fico 12 horas trabalhando para conseguir entregar uma coisa que eu deveria entregar em 8. Eu acho que abriu os olhos, e é bom porque a gente consegue dividir, né? Agora tem embasamento para dividir isso com os líderes, né? Isso, e de novo, o resultado final foi o mesmo. Eu diria até mais, talvez o resultado final foi melhor, porque quando tu tá focado fazendo um negócio, a chance de tu cometer um erro devido à troca de contexto é menor. E de novo, eu sou muito ciente de que pegar a ideia de tu não ter troca de contexto às vezes é utopia. Mas é tentar não entrar nesse mundo aqui, tá? Isso aqui é loucura. Bueno, então isso aqui é uma coisa que eu trouxe para vocês. E mais uma vez, eu já venho falando de vantagem da metodologia desde o primeiro dia. Então por isso que eu não estou focando em vantagens. Ô, Eduardo, Oi, só um minutinho, desculpa interromper. por favor. Mas foi muito interessante. Assim, no meu dia a dia, eu percebi que assim, eu tenho essa dificuldade até mesmo assim, de mentalizar a troca da função, assim. Mas às vezes a gente não tem muita escolha, né? Mas o que eu achei mais interessante é que dá para ir além, né? Porque em vez de você ficar mudando a sua mentalidade, você pode mudar a mentalidade do time na sequência de trabalho dele para você não mudar a sua, né? Isso aí. Para focar no time também, né? Mostra pro gestor, aquele que adora meter trabalho na galera, meu, eu consigo entregar a mesma coisa que tu queria em menos tempo. É só tu parar de ser louco. Claro, se tu falar com essas palavras, provavelmente tu vai ter que procurar emprego no dia seguinte, mas fazer esse tipo de coisa, mostrar para os caras, meu, o resultado final é o mesmo. Deixa eu fazer um experimento, deixa eu testar aqui por uma semana. Tu me pede as coisas, mas não me pede as coisas, me pede as coisas numa data. Sei lá, comecei de manhã cedo. De manhã cedo, o que eu tenho para fazer até amanhã? É isso, isso, isso. Beleza, então eu vou primeiro fazer isso, terminou, eu te entrego, daí eu vou fazer esse outro, terminei, eu te entrego, vou fazer esse outro. Podemos combinar isso? Que enquanto eu estiver fazendo o A, tu não vai me perguntar do B? Um dia, uma semana de teste. Ah, podemos. Daí, quando eu entregar o a partir dali, eu só falo do B contigo, eu não falo do C. Quando eu terminar o B, agora eu falo do C. Combina com o teu gestor um dia, só faz um teste. E vamos fazer o teste para ver se eu consigo ser mais produtivo, se eu consigo entregar mais. Eu acredito que dá certo, tá? É só tu ver em oficina mecânica. Para quem tem carro, eu tive carro velho há pouco tempo atrás e o mecânico era meu segundo melhor amigo. Tu vai numa oficina mecânica dessas raiz, tu pega um mecânico, os caras estão atendendo 4, 5 carros ao mesmo tempo. E aí tu vai chegar lá às 9 da manhã, tu sai às 3 da tarde. Às vezes, e agora se o cara tivesse pego um carro e libera, um carro e libera, um carro e libera, um carro e libera, quando é uma coisa que ele tem tudo na mão para trabalhar, é mais rápido. Enfim, deu. Acho que eu já fiz pensar. Eu adoro trazer essa dinâmica quando eu falo sobre agilidade, porque faz os caras aquele. Oh, que o cara olha assim e, meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso? E, às vezes os nossos avós dizem pra gente fazer uma coisa por vez, né? E a gente não escuta. Daí agora aqui a gente pega e mostra uma dinâmica na cara para mostrar, viu? Os velhos estão certos. Beleza, então até aqui eu falei sobre foco. Agora, uma outra coisa que a gente trabalha aqui é muito voltado para desenvolvimento de software. Tá? É bem comum as empresas de TI trabalharem hoje assim, mas não é necessariamente uma lei. Tá? Por que eu estou tentando trazer aqui? Eu quero trazer para vocês Eduardo, aqui. Oi. posso abrir um pouquinho, aumentar um pouquinho a tela, por favor? Ah, por favor, desculpa. Beleza. Obrigada. O que eu estou tentando trazer agora? Se a gente for olhar para a gestão tradicional, é muito comum ter o famoso documento de requisitos. Que às vezes é um amansa-burro, é um documento lá com 40, 50, 80, 100, 200 páginas, com todos os requisitos que tem que ser feitos. E aí lembrem que a gente está falando num ambiente que deveria ser preditivo,
mas ele é adaptativo, as coisas mudam muito. Então, esse documento é difícil de manter ele atualizado. O que o pessoal acaba fazendo? Dentro da área de TI, é muito comum que esses requisitos, as especificações, venham por uma coisa chamada história de usuário, que são um textinho, é um cardzinho onde ali tem um requisito. Eu gosto de trazer aqui um não é, faz, não faz, que é uma ferramenta que eu uso no meu dia a dia, para explicar para vocês o que é isso. Aqui também eu estou tentando trazer algo que, para quem conhece gestão tradicional, é aquele documentão cheio de coisa. Num modelo mais ágil, olha só. Quando a gente fala de história de usuário, é uma forma comum que eu tenho de representar um item de backlog. Vocês vão ver, provavelmente na próxima aula, na outra, com o professor falando sobre Scrum, ele vai falar para vocês um tal de backlog. Ela tem que ser pequena, ela tem que caber num post-it, um post-itzinho daqueles maiorzinhos. Ela tem que ser algo que eu consiga verificar, ela tem que existir sozinha, ela serve de documentação, e ela é responsabilidade de um cara chamado PO, que vocês vão ver daqui a pouquinho. Essa aqui é a parte mais difícil para mim, porque vocês não conhecem ainda alguns termos desses aqui, vocês vão conhecer na semana que vem ou na outra, no máximo. Tá? O que eu quero trazer aqui? Eu não vou conseguir falar de todos os detalhes aqui, mas eu gosto de dizer que as histórias de usuário é um bichinho que a gente usa para especificar requisitos. Repare que eu mudei totalmente de assunto, tá? Eu já não estou mais falando de foco, eu estou falando de outra coisa, estou falando de documentação. Lembrando que aqui eu vou tentar obedecer esse item do manifesto que diz que software em funcionamento, produto em funcionamento, mais do que documentação abrangente. Em vez de eu ter 85 mil páginas de documentação, a gente tenta fazer algo simples. E aí, o que te chama de troço simples? Isso aqui. Isso aqui é uma história de usuário. É um requisito para trabalhar. A gente usa as palavras mágicas aqui. Sendo, quer e para quê. Sendo é para quem é isso que eu estou fazendo. Quero é o que eu preciso que seja feito. E para quê? Por que isso aqui tem que ser feito? A ideia do valor. Aí eu dou uns exemplos aqui. Sendo um aluno, quero consultar minhas notas para saber se eu fui aprovado ou se precisei de recuperação. Para quem é? Para o aluno. O que tem que ser feito? Consulta de notas. Para quê? Para saber se o cara passou ou se precisa de recuperação. Sendo uma noiva, quero me casar na igreja, para que eu tenha a bênção de Deus. Para quem é a história, para quem é o documento, o que eu quero, por quê? Sendo um técnico de futebol, quero ter bons jogadores, para que o meu time possa ficar entre os 5 primeiros em todas as competições que participar. Para quem é, o que tem que ser feito, por quê? Aqui eu botei vários. Reparem, todas elas aqui evidenciam valor, ganho, o porquê que eu estou fazendo isso. E aí a documentação dos nossos produtos são em cardzinhos assim, às vezes postos numa parede. E alguns aqui devem ter, já tá pensando, mas puta merda, isso aí é muito vago. Eu tenho que fazer uma especificação aqui técnica monstruosa lá para uma peça mecânica, blá, 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 blá. Isso é muito vago. Eu não posso dizer, sendo um engenheiro aerodinâmico, eu preciso de uma repimboca da parafuseta para que eu possa fazer a minha arma sair voando. Muito vago. Ok. A gente também acha vago. Por isso, histórias de usuário nas metodologias ágeis são alimentadas por critérios de aceitação. Eu estou dando esses termos aqui porque vocês vão ouvir nos próximos dias, tá? Que o professor lá ele vai falar de backlog. Quando ele falar de backlog, provavelmente ele vai falar sobre história de usuário. Então daí vocês já vão linkar. Ah, isso aqui é aquilo que o Eduardo estava falando lá de ter valor, de agregar valor. Então, olha só. Dando um exemplo aqui, eu não vou pegar da TI, eu vou pegar o... Não, da TI pode ser que você está fazendo data science. Sendo um aluno, quero consultar minhas notas para saber se fui aprovado, se precisaria de recuperação. Isso aqui foi aquele cardzinho que estava lá no planejamento, no início do planejamento. Não sei se vocês vão lembrar disso do nosso primeiro dia. Mas vocês lembram qual é a diferença fundamental do método ágil para o tradicional? O método tradicional, ele é engessado, né? Ele não, se tiver alguma alteração no meio, não, tu vai ter que alterar todo o projeto para funcionar.
E a metodologia ágil, ela é adaptável em qualquer circunstância. Tu consegue adaptar uma partezinha ali, tipo, consegue ir Eu trabalhando. sei que vai mudar. Isso aí. Então, para e pensa, se eu estou no início do meu projeto, será que vale a pena eu ficar fazendo aquele documento com um monte de requisitos? Com um monte de regras? Os detalhes do detalhe no início? Se eu sei Eu que vai acho, mudar? eu acho que o certo é concluir o projeto e construir o documento que vai estar muito mais correto. Vai conseguir colocar tudo que precisa da forma mais assertiva, acredito eu. Ok, é uma possibilidade, mas o que eu quero dizer é, será que na largada eu preciso saber o tintim por tintim? Ou será que eu ter uma visão macro no início e conforme eu vou me aproximando de fazer aquele negócio, aí eu detalho? Eu acho que tem que ter a ideia inicial e tu vai construindo no decorrer. Eu acredito Isso, que seja a coisa mais certa a ser feita e mais ágil. isso é a história do usuário. A história do usuário na largada é um troço vago. Sendo uma noiva, eu quero me casar na igreja para eu ter a bênção de Deus. Tá vago. Mas o casamento era daqui 6 meses. Então, eu não vou perder muito tempo agora, porque vai que esse casal se separa. Então, a ideia é, eu sei que eu tenho que organizar um casamento na igreja. Quando chega mais perto de organizar o casamento da igreja, aí eu vou para os critérios. Aí eu sei que a cerimônia é na igreja católica, os convidados devem ser avisados com no mínimo 30 dias de antecedência, o noivo tem que concordar. Essa aqui talvez no pessoal discorde, mas enfim. A igreja tem que ser na região metropolitana de Porto Alegre. Conforme eu fui me aproximando da data, eu vou detalhando mais. Eu peguei aqui o exemplo da igreja porque é um que não falei de TI, que daí se tem gente aqui que não é de TI, não fica boiando, tá? Se eu fosse pegar aqui o técnico de futebol, ah, para cada 5 competições, pelo menos em uma eu tenho que ganhar. Ao menos 3 dessas pessoas têm que ser atacantes. São no mínimo 8 pessoas que eu preciso. Os jogadores têm que ter entre 18 e 29. E eu tenho que ter no mínimo 2 meias. No início, antes de começar, eu sabia que eu quero ter bons jogadores para eu ficar entre os primeiros em todas as competições. Conforme o tempo vai andando e eu vou me aproximando de ter que executar esse cara, aí eu vou detalhando. Eu vou tendo os meus critérios de aceitação. Faz sentido? Sim. Isso aqui, para mim, é uma outra vantagem que a gente tem nas metodologias ágeis. Como eu trabalhei com a ideia de não vou detalhar tudo lá no início, eu vou detalhar mais aquilo que está mais perto de eu fazer. Para quando chegar para a hora de fazer, tá detalhadinho, eu vou lá e faço. E aí eu faço uma coisa por vez, eu acabei de fazer dinâmica e pimba, eu entrego mais rápido. Mas eu não vou perder tempo detalhando tudo no início, porque Travou aqui para mim, não sei se travou para mais alguém. Aqui também. Também.
Só um minutinho, tá, pessoal? O Eduardo já tá tentando entrar novamente. Ok. Por algum motivo que Deus explica, eu desconectei. Vocês me escutam? Sim. 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 Voltei. Ótimo. Que bom. Ninguém se importa, né? Eu fiquei 3 minutos off e a gente aumenta em 15 minutos o tempo da apresentação, porque agora eu tive troca de contexto e agora eu vou ter que recapitular tudo onde é que eu estava. Até onde vocês me ouviram, só para eu ter uma noção? Até a parte técnica de futebol. Tá, então quando eu estava explicando os critérios de aceite aqui, isso? Isso. Tá. Então o que que eu estava trazendo então? Que fazia muito mais sentido eu detalhar as coisas mais pro fim, em vez de detalhar as coisas mais pro início. E agora que eu vi que eu vou passar um pouquinho do tempo, tá, gente? Eu não sei se alguém aqui se importa de eu comer mais 10 minutos da aula de vocês, porque eu vi que vai faltar tempo para um negocinho aqui e eu queria trazer ele que é importante, tá? Então eu espero que ninguém se importe de ficar 10 minutinhos a mais. Tomara. Tranquilo, pode passar. Tá, então assim, beleza, isso é tudo que eu falei até aqui, foi só para dizer que é uma característica nossa em times ágeis, eu focar em documentação necessária no momento necessário. Aqui eu sei, cara, mas Eduardo, eu preciso fazer um relatório XPTO que eu tenho que entregar para o meu cliente lá e ele tem que ser feito. Ok, tem que ser feito. Sendo um dranan, tem que fazer um relatório XPTO para que o meu cliente fique feliz comigo. O que eu estou tentando dizer aqui é que aquilo que porventura dê para eu simplificar, simplifica. E história de usuário são um bom exemplo de documentação simplificada. Ela vai resolver todos os problemas? Não, mas ajuda. Beleza? Eu não tem um outro assunto que é definição de pronto. Esse aqui eu vou pular hoje porque não dá tempo, mas eu tenho quase certeza que o professor que vai trabalhar com vocês em Scrum, ele vai falar do DoD, que é a Definition of Done, que é basicamente parecido com os critérios de aceitação. Critério de aceitação é o que eu tenho que olhar para dizer se o negócio está pronto. Quer dizer, está concluído. As regrinhas foram estabelecidas. E esse de baixo é para o time chegar num acordo de o que é pronto. Tipo, a Juliana diz, isso aqui está pronto. Aí a Daisy vai olhar, mas tu fez tal coisa? Não, então não está pronto. Mas para mim tá. Então é um acordo que o time faz de o que é pronto. Pronto é quando está testado, quando fulano deu um ok, quando está na mão do cliente. Aí estabelecer as regrinhas de o que é pronto. Isso é o definition of done. Vocês vão ter isso aí um pouquinho mais para frente. Tá? O que eu quero trazer para vocês, que mais uma vez são técnicas, né? Eu acabei de mostrar uma técnica de documentação e agora eu quero fazer uma técnica de estimativa. Por isso que eu falei que eu vou passar um pouquinho do tempo. Não sei, todo mundo aqui algum dia na vida já teve que fazer alguma coisa e veio a pergunta clássica. Quando fica pronto? Nunca se tiveram que responder isso na vida, né? Até quando termina? E obviamente, o que é que tu faz? Tu acha que leva 3 dias? 8. O cara bota lá na frente porque não tem ideia nenhuma o tempo que ele leva. E aqui tem uma brincadeira que eu falo. Infelizmente, nós, seres humanos, somos terríveis para estimar tempo. Não é o Eduardo, não é a Mara, não é a Aline, não é o Carlos.
É humanidade. Nós, seres humanos, somos muito ruins estimando tempo. O quanto tempo tu leva, quantas horas tu leva. A gente é ruim nisso. Lide com isso. Somos ruins. Ponto. Porém, contudo, entretanto, todavia, nós somos muito bons em estimar esforço. Cara, eu não sei quanto tempo leva, quer dizer, quanto tempo leva para fazer essa garrafa aqui. Mas eu sei que fazer essa garrafa aqui é mais difícil. Ou eu não faço ideia de quanto tempo leva para fazer esse mouse. Mas eu sei que fazer esse mouse aqui é muito mais simples que fazer esse celular. Ou eu não sei quanto tempo leva para erguer essa casa, mas eu sei que entre essa casa e aquela outra ali, essa aqui é mais fácil de fazer. Nós somos bons nisso, em estimar pelo esforço, o trabalho que tem para fazer. Nós somos ruins em dizer quanto tempo te leva, mas a gente é bom em fazer comparações. Até aqui alguém está se identificando? Com certeza. Tá. Então, onde é que eu quero chegar? Em métodos ágeis, em alguns deles pelo menos, a gente tenta fazer estimativas sem olhar para tempo, e sim para esforço. Porque se eu olhar para o esforço, que é uma coisa que eu sou bom em estimar, eu tendo a ser mais preciso. Ainda é um chute, mas é um chute mais controlado. Então, o que eu estou tentando trazer aqui para vocês? Um exemplo de estimativa que a gente faz dentro dos métodos ágeis, que é estimativo por pontos. E aí tem várias formas de trabalhar estimativa por pontos. Existe uma que é chamada de proporção áurea, ou a proporção de Deus. Se algum dia vocês pesquisarem no Google sobre. Eu não me lembro se no Netflix tem um comentário, não sei se é a origem dos dados, uma coisa assim. Vocês que estão de data science, eu tenho que depois eu posso tentar descobrir o nome do documentário. Que tem um dos capítulos do documentário é sobre a proporção áurea, que é uma sequência numérica padrão que aparece em tudo. Se tu pegar aquela proporção e fazer um gráfico, vocês vão ver que em, na natureza inteira isso aparece. E os caras fizeram uns cálculos malucos lá, mostrando que até na loteria esportiva aquilo era um padrão. Então, o que eu quero dizer com isso? A sequência de Fibonacci, que é uma sequência bem famosa, que é 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, que é sempre a soma o número é a soma dos dois anteriores. Esse cara aqui representa essa proporção áurea e inconscientemente para a gente ela é aceitável. A gente consegue lidar bem com essa sequência, a proporção que essa sequência tem, os volumes dela, porque inconscientemente isso aqui está presente em tudo quanto é lugar. É isso que os caras tentam trazer. Tá? Por que eu falei isso? Para nada. Ou, na real, porque quando a gente faz estimativa por pontos, que é uma coisa que eu mostrei para vocês, normalmente a gente usa esses números aqui. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ou alguns usam tamanho de camiseta, PP, P, M, G, GG e XL. Em que sentido isso aqui? É só para dar um esforço. Daí, a ideia é ser algo assim, cara, se fazer esse mouse é 2, o peso, o esforço é 2, fazer esse celular é 34. Claro que não. Aqui eu estou falando uma coisa, eu não conheço nada do assunto. Agora, pensa no engenheiro, um engenheiro elétrico, um engenheiro eletrônico, alguém que conhece do riscado, provavelmente o chute dele vai ser mais preciso. Se tu pegar um pedreiro para construir entre duas casas, ele vai dizer, se construir essa casa aqui é 2, aquela ali é um 5. É nesse sentido, tá? Então, aqui o que eu estou tentando trazer? A gente aqui nos métodos ágeis, pelo menos no Scrum, é muito comum a gente estimar as coisas olhando para isso. Então, se isso aqui é 1, isso aqui é 13, isso aqui é 5, isso aqui é 8. E com o tempo, eu começo a ver quantos desses pontos o meu time entrega a cada 15 dias, por exemplo. O meu time consegue entregar 40 pontinhos. Pensa que são tijolos. Meu time consegue fazer 40 tijolos para cada 15 dias.
Então não adianta eu planejar fazer 50 tijolos que eu não vou conseguir. Só que eu tenho que conhecer a capacidade do meu time. Para isso, existe uma brincadeirinha que a gente faz aqui no método ágil, que é o chamado planning poker. Jogar poker. Como é que a gente brinca? É bem bobo. A gente pega tudo que tem para fazer. Pense no trabalho do dia a dia de vocês, tá? Pega tudo que tu tem lá e tu vê qual é o mais simples. Cara, isso aqui, nada que eu faça é mais simples que isso. É a coisa mais boba que eu tenho. Esse cara, tu vai dizer que o valor dele é 1. O peso dele, daquela sequenciazinha lá, é 1. Agora, qualquer outro cara que tu vai pegar para fazer, tu compara com esse primeiro. Lembra? Nós somos bons em estimar esforço. Nós somos ruins em estimar tempo. E agora eu tô falando para vocês pegarem algo do dia a dia de vocês. Então, dentro do teu dia a dia de trabalho, vê aquilo que é mais simples que tu faz e bota como peso 1. E aí tu pega qualquer outra coisa que tu faz e compara com aquele. Se isso ali era 1, se fazer aquele relatório XPTO lá é 1, fazer essa planilha aqui, assim, essa é 3. Até aqui, consigo entender? A ideia dos pesos? Pega o mais simples que tu conhece e diz que é 1, e os novos que tu tem para fazer, tu sempre compara o esforço com esse primeiro. Até aqui, sim? Sim. Beleza. Com isso, aí se tu tá num time, a ideia qual é que é? Cada um vai botar os seus pontos. Para mim é 2, para mim é 3, para mim é 5, para mim é 3, para mim é 2, para mim é 5. E aí a gente pega os discrepantes, aqueles que botaram muito baixo ou muito alto, tenta entender por quê. A maioria botou 5, mas um cara botou 1. Pô, meu, por que tu botou 1? Cara, vocês não estão se dando conta que isso aqui tem tudo pronto. É só pegar de lá, copiar e colocar aqui. Ah! Ou, dali a pouco, esse cara que botou 1 não estava entendendo o tamanho da encrenca. Ou, dali a pouco, todo mundo botou 5, mas teve um lá, botou 21. O que tu tá enxergando que a gente não tá enxergando aqui, cara? É que vocês não estão pensando que isso tem que ser validado com A, B, C, D e E. Eles tentaram fazer uma reunião com esse cara ao mesmo tempo. Realmente, putz, não dá pra. Ou dali a pouco é ao contrário, é o cara que não tá, botou uma gordura lá em cima e não tinha se dado conta que já tinha muita coisa pronta. Pra que eu faço isso? E aí tu pega essas coisinhas que tu fez, antes de começar a fazer, tu pega e dá um pontinho pra ela. No final do dia, no final da cada 15 dias, pega e soma quantos pontinhos tu entregou. Quantos bloquinhos tu fez. Tu vai ver que vai chegar dali umas. E tu vai começar a chegar um padrão. E aí o que acontece? Se tu consegue ver que tu, sei lá, entrega 15 bloquinhos a cada 15 dias, no início não adianta tu pegar 20 bloquinhos. Tu não vai conseguir entregar. Tu conhece a tua capacidade. Então, agora, se tu chegar a 13 bloquinhos para tu fazer nos próximos 15 dias, pô, tá tranquilo. 13 eu consigo, porque a minha média é entregar 15. Olha só o que eu tô fazendo aqui. Eu tô olhando para esforço, eu não tô olhando para tempo. Mas daí vem uma outra coisa. Cara, eu entendi a lógica. Ok, entendi. Eu vou mensurar as coisas por pontos. Mas o meu chefe quer saber uma data. Eu preciso dar uma data para esse cara. Aí o que eu trago pro povo aqui? É outra daquelas frases para tu mostrar pro teu chefe, sabe? Que nem isso daqui. Cara, não é inteligente eu oferecer uma data que passa uma sensação de segurança. Quando eu te dou uma data, eu te digo 3 dias, eu tenho dar uma sensação de segurança. Pô, o cara vai me entregar tal dia. Aí chega no tal dia, eu não entrego, dá frustração. Então não é inteligente oferecer uma data quando eu não conheço a real capacidade de um time. Concordam? Como é que eu vou dar uma data de quando é que o troço vai estar pronto se eu não sei a velocidade do meu time? Se a gente estiver fazendo isso, a gente vai aplicar o que eu chamo de cálculo holístico universal de tempo estimado. Sigla chute. Então a gente só está fazendo um chute aqui. O que eu gosto e eu recomendei aqui na empresa e deu muito certo.
Do mesmo jeito que eu falei agora há pouco de fazer o. Vamos fazer um pilotinho? Vamos deixar eu executar isso aqui primeiro tu não me incomoda sobre o outro, quando terminar tu vem cá e me incomoda, vamos fazer um piloto, combina comigo de uma semana fazer isso. Aqui é a mesma coisa, um outro combinado. Deixa eu aprender a capacidade do meu time. Eu faço, com os meus times eu faço assim, três eu chamo de sprint, vocês vão ver logo na semana que vem o que é uma sprint. As minhas sprints duram 15 dias, 2 semanas. Então eu peço pro pessoal, eu te dou uma data, mas espera rodar 3 sprints. No projeto inicial de um time que está começando. Um time que já se conhece, que já trabalha junto, é muito menos. Mas um time que nunca trabalhou junto, a gente não se conhece, a gente não sabe a nossa capacidade, deixa eu trabalhar 3 sprints para eu saber quantos pontinhos eu faço nesse período. Quantas caixinhas eu consigo produzir nesse período. Por que eu faço 3 sprints? Porque na primeira, quando a gente nunca fez isso na vida, a gente vai errar barbaramente. A gente vai achar que. A gente, no início, dizer, cara, eu acho que nos próximos 15 dias a gente vai fazer 30 caixinhas. E aí tu te compromete com 30 caixinhas para fazer e tu entrega 20. Porque tu não sabia ainda qual era a tua capacidade. Na segunda vez que tu vai rodar, tu não vai te comprometer com 30, tu vai te comprometer com 20. E eu vejo por experiência que lá pela terceira rodada, tu já começa a descobrir qual é a tua capacidade. E aí agora pensa comigo. Num exemplo hipotético aqui. Eu peguei e pontuei tudo que eu tinha para fazer das minhas demandas. E eu botei lá que deu 90 pontinhos. 90 bloquinhos, 90 coisas, 90 pontos. E eu já descobri que o meu time faz 15 pontos a cada 2 semanas. Poxa, se eu tenho 90 pontos para fazer e eu entrego 15 a cada 2 semanas, eu entrego. Vamos chamar de sprint, tá? Então eu entrego 15 pontos a cada sprint. Eu sei que esses 90 pontos eu entrego em 6 sprints. Como cada sprint é 2 semanas, 3 meses. Minto, 1 mês e meio. Não, 3 meses. 3 meses, isso aí. Tá aí a tua data. Então eu chego na data. Mas a única coisa que eu peço é que deixa eu conhecer a capacidade do meu time antes de te dar uma data. Quando o time é novo, um time recém-formado que ninguém se conhece, eu levo umas 3 sprints para pegar literalmente fazer aquela jogada dos pontinhos lá. Joga os pontinhos, vê quanto tempo o pessoal leva para fecha o período de tempo, vê quantos pontinhos o pessoal entregou. Na próxima semana, o pessoal se compromete com aqueles pontinhos e vê quanto consegue entregar. Depois de um tempinho, vocês já vão saber a capacidade de vocês, não ter noção de como isso facilita a vida. Porque daí, cara, para e pensa. Se tu pega só aquilo que tu consegue dar conta, ou na largada, tu consegue saber, cara, com certeza eu não te entrego isso nesse período que tu tem. Pelo menos não no ritmo normal. Então, poxa, em vez. Cara, eu sei que tu só entrega 15 por sprint, mas eu preciso desses 20 pontos. Sei lá, tem um evento daqui 2 semanas, a gente tem que entregar isso aqui nas próximas 2 semanas. Ok? Mas então, desde o primeiro dia, o time já está sabendo que ele tem que fazer um pouquinho a mais por dia, sei lá, 1 hora a mais, para poder entregar aqueles 20 pontos no final de 15 dias. Muito melhor do que faltando 3 dias para terminar, bota todo mundo virando noite, final de semana, para entregar esse negócio. Porque como eu conheço a capacidade do meu time, no início eu já sei que eu não consigo entregar. Então, poxa, dá para se planejar. E pensando que aqui é ciclo curto, aquela ideia de tempo de curto. Lembra no método ágil lá no início que eu falei no primeiro dia? Trabalhar as coisas em ciclos menores, ciclos curtinhos, é isso aqui. Eu estou planejando, não estou planejando os próximos 6 meses, estou planejando os próximos 15 dias. Então eu tenho que saber o que eu aguento fazer nos próximos 15 dias. E em vez de olhar para horas, nesse exemplo aqui, eu olho para pontos. É uma técnica de estimativa, é uma diferença que a gente trabalha no método ágil, que para a gente, na minha empresa, que fez muito, muito sentido, justamente porque nós somos bons em estimar esforço e nós somos ruins em estimar tempo. Então isso aqui é um exemplo de estimativa olhando para o esforço. Fez pensar?
Sim. Dá para aplicar em 100% dos casos? Dá. É fácil? Não. Mas vocês podem brincar no trabalho de vocês mesmos. Faz o que eu disse. Pega o que tu já faz no teu dia a dia e diz, isso aqui é 1. E antes de pegar qualquer outro para fazer, compara. Cara, isso aqui ela era 1. Isso aqui é quanto? Isso aqui é 5. E depois faz ele. No final do dia, vê quantos pontos tu fez. No dia seguinte, tu viu que no final do dia tu fez 12 pontos. No dia seguinte, de manhã cedo, quando tu vê o que tem para fazer, faz o testezinho e vê quantos pontos deu. Somando isso aqui tudo deu 15. No final do dia, vê se tu entregou os 15. Não, entreguei 13. Opa, no primeiro dia eu entreguei 12, no segundo entreguei 13. Terceiro dia, tenta pegar 13. Entreguei exatamente 13. Isso foi no finzinho do dia. Opa, eu comecei a identificar qual é a minha capacidade diária. Eu já sei, dentro do meu trabalho que eu conheço, eu sei fazer ele, eu entrego 13 pontos por dia. Se de manhã cedo, quando eu começar o meu dia, eu me comprometer com 18 pontos, eu sei que no final do dia eu não vou terminar. Eu vou ter que ficar até mais tarde. Ou eu vou melhorando conforme o meu tempo vai passando, e eu começo o meu dia agora, eu não entrego mais 13, eu entrego 15 no meu dia. Eu acelerei, melhorei, eu evoluí. E isso vocês vão ter nas próximas aulas de Scrum, quando o próximo professor falar de planning, falar de review, falar de retrospectiva. Isso que eu falei de iniciar amanhã, vendo quantos pontinhos tu acha que tu tem para fazer, e no final do dia ver quantos tu fez, isso depois lá no Scrum vocês vão ver que é Sprint Planning, Sprint Review. E eu fiz aqui um exemplo de uma sprint de um dia. E deu, gente. Chega. Eu quis só plantar essa sementinha aqui também, porque aqui a ideia era mostrar para vocês que existem outras formas de tu estimar as coisas. E que eu vejo como vantagem também não olhar só para calendário. Eu botei lá no primeiro dia, né, que Gantt, aquele gráfico lá com datas, barras, aquilo lá não funciona há mais de 100 anos. Vamos fazer um teste, testar algo diferente. Chega na empresa de vocês um dia, só faz a dinâmica dos numerozinhos, depois fala um pouco, tenta fazer esse exemplo dos pontinhos, pede uma semaninha para tu tentar ver, para tu tentar conhecer a tua capacidade, faz em voo solo, só teu, para ver se tu consegue pegar aquilo, combina os dois, fazer só uma coisa por vez e ver quantos pontinhos tu faz por dia. E aí depois tu começa a pegar só aquilo que tu realmente dá conta. E se o teu chefe é um cara que fica te mandando coisas durante o dia ou vários tempos, putz, eu sei que eu entrego 12 pontos por dia, mas esse desgraçado sempre me pede 5 pontos a mais do que eu faço. Então de manhã cedo eu me comprometo com 7. Porque eu sei que vai chegar os outros 5 durante o dia e eu tenho espaço para trabalhar. E é assim que meus times trabalham hoje. Meus times hoje tem time que entrega 50 pontos, quando começa o planejamento, ele sai dali com 35. Porque ele sabe que 15 pontos é de coisas não planejadas que vão vir. Outros times que vêm menos coisas planejadas, eles conseguem pegar. Eu entrego 50, vão se comprometer com 45. Se algo der errado, eu ainda tenho 5 pontinhos de margem. E deu. Falei demais. Chega. Vocês devem estar cansados. Eu devia ter terminado há 10 minutos atrás. E eu peço desculpas por vocês por ter ficado um pouquinho mais, até pela a queda da internet. Ou sei lá do que caiu. Fez sentido esses 3 dias que eu falei com vocês? Com certeza ajudou muito. Esclareceu muito também, né? Sem dúvida. Tá. Eu vou fazer um pedido para vocês. Eu vou botar aqui no chat meu LinkedIn, caso alguém queira falar comigo, coisa parecida. E eu agradeço muito. É uma frase que eu gosto de usar com meus times e eu trago para vocês também. Gente, feedback é um presente que a pessoa ganha. Cada vez que vocês me dão um feedback, é um presente. Presente, eu escolho o que eu quero fazer com ele. Um presente a pessoa pode pegar, abrir e usar, ou pode jogar fora. Por que eu digo isso? Pratiquem muito a ideia de dar feedbacks para pessoas. Então, se vocês quiserem, se vocês puderem dar feedback, sei lá, vai ter algum momento que eu acho que vão fazer pesquisa sobre as minhas aulas com vocês. Sejam sinceros, deem feedback. Isso aí vai chegar para mim
para saber no que eu posso melhorar, o que tá bom, o que tem que continuar, o que tem que ser totalmente diferente. Mas eu não quero fazer. Quer mandar uma mensagem no LinkedIn? Manda. Mas feedback é um presente que a pessoa ganha. E eu gosto de ganhar presente. Então, por favor, se puderem depois, em algum momento, ou quando rodar a pesquisa, mandarem um feedback para o Eduardo, ele vai ficar muito faceiro, muito feliz com vocês. E eu encerro aqui. Semana próxima, então, com o Scrum, vai ser um outro professor, eu só não sei quem é ainda, mas qualquer coisa, gente, eu acabei de botar minha rede aqui justamente para vocês, se quiserem conversar comigo. Tem até um colega que eu estou trocando uma ideia com ele já faz uns 2, 3 dias. Então, gente, agradeço muito a paciência dessas 108 pessoas que estão online aqui comigo. Sim, eu posso compartilhar esse material com vocês. Eu vou fazer. Eu não sei se eu consigo pendurar arquivo aqui. Deixa eu ver. Espera um pouquinho. Eu vou fazer um download do material aqui. Já mandei convite lá no LinkedIn para ti também. Depois eu lanço o presente. Boa. Mas o presente vai ser 9.8 também. Tá bom. Já é um avanço. Tá, eu tô gerando um PDF aqui. Eu vou tentar botar aqui no chat o PDF desse material que eu tenho aqui. Eduardo, Oi. se você puder mandar para mim primeiro no WhatsApp, depois eu encaminho para eles. Pode antes ser. da gente Pode ser. fazer o formulário. Ah, tá. Ok, então. Então eu mando para a Aline e a Aline manda para vocês. Depois eu encaminho para eles. Tá, Ok. joia. Obrigada. Por nada. Então tá, gente. Então eu vou me embora agora, porque vocês provavelmente vão ter que fazer essa pesquisa. Eu já segurei vocês demais. Eu gostaria, em nome do grupo, de te agradecer, né? Por você ter topado esse nosso convite aí, ter ministrado essas 3 aulas pra gente. Foi um prazer ter você conosco, né? Tenho certeza que o pessoal aí adquiriu muito bem o conteúdo, pelo que a gente já fez aí dos outros questionários. O pessoal foi muito bem. Então, acho que o conteúdo foi muito bem passado. Todo mundo Fico bem. feliz. Tomara que dê certo assim. Então, gente, vejo vocês no mercado. E qualquer coisa, tamo aí, tá? Eu vou, assim que gerar o PDF, eu mando para a Aline. O PDF vai ter coisas ali que eu não falei, tá? Vai ter coisas a mais, porque isso aqui é um treinamento que eu dou, enfim. Então, toda a parte de Scrum que vocês vão falar nas semanas da frente tá ali já, tá? E eu não mostrei. E tem uma parte de links ali também que é bem interessante, que são links e dicas, livros, enfim. Tem bastante coisa para quem quiser dar uma brincada. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Viu? Tchau, obrigado, Eduardo. Isso aí.